enviou-me para evangelizar. É com o lema de um grande homem, um homem que faz do sorriso, da ternura, do jeito amável e doce, os principais instrumentos para a evangelização. É com esse lema que a gente começa o diálogo especial de hoje, acolhendo esse grande homem, Dom Rafael Biernatski. Muito obrigada pela presença, Dom Rafael. Hoje o programa é um diálogo especial em homenagem a você. Quero te contar um segredo. A gente conversava aqui, agora eu vou poder me abrir melhor. É, Foi bem importante, foi uma experiência bem forte com Deus, de toda a produção, de toda a equipe de jornalismo nessas últimas semanas, para descobrir um pouco, investigar um pouco a história do Rafael Biernatski. A gente percebeu como era o mesmo valor, como tinha o valor que eu digo espiritual de um homem que ficou 22 anos no Vaticano, servindo quase que diretamente o Papa João Paulo II, não é verdade? Sim, E esse valor era da mesma maneira com o pai, Inácio, na enxada, no terreno, na horta, verdade. sim. O serviço a João Paulo II era o mesmo ao pai Inácio. Sim, sem dúvida. São sempre mediações de Deus. Eu queria saudar a você, também a todos os telespectadores, a toda a equipe que nos ajuda. Falando de Deus e a fonte, e falando do Papa ou falando do Pai, sempre os dois remetem a Deus. Deus é a fonte amorosa, carinhosa, e Ele nos toca profundamente quando Ele nos pensa, quando Ele nos ama e nos faz existir. Seu Inácio foi aquele que conheceu Deus, amou Deus e por isso conseguiu transmitir também esta face de Deus, este afeto de Deus, este carinho, este amor de Deus. Depois, claro, quando me tornei sacerdote e fui depois também a estudos em Roma e a trabalho também no Vaticano, conhecer João Paulo II é um outro homem de Deus também, dentro do mesmo aspecto, da mesma luz, do mesmo amor de Deus. Por isso, como a senhora disse também, as duas figuras são paternais e nos levam à paternidade de Deus. A paternidade de Deus, ela nos dá serenidade, nos dá acolhimento, nos dá carinho, nos dá afeto, nos dá segurança. E isto aconteceu, seja com o Pai, seja com o Papa João Paulo II. Te contava aqui antes da gente começar esse programa, né, Dom Rafael, que peço, né, o auxílio, a condução do Espírito Santo e de Nossa Senhora também, que está aqui no meu peito, o Espírito Santo também, Jesus, para conduzir esse programa, porque é um repertório muito rico, uma espiritualidade muito rica que a gente viu que brotou no seio familiar. O seu pai e a sua mãe, a gente pode dizer que foram os seus primeiros catequistas. Sim, foram eles que, cuidando da nossa vida, cuidaram sob o olhar de Deus tudo. Era natural isto. Era natural que ao levantarmos, rezávamos, antes de irmos dormir, se rezava o terço de joelhos. Era um momento bonito na vida. Quando meu pai ou minha mãe cortava o pão, traçava o sinal da cruz no pão, não se poderia também perder o pão que era sagrado. É o pão que significa todo o alimentar de Deus para conosco. Por isso, o profundo respeito com a vida, também com o fruto do trabalho, que é o pão, mas também o pão que alimenta a vida. Tudo isso era sagrado. Então, claro, os pais foram muito importantes. Foram eles que deram este clima de Deus, esse clima natural de vida, esse clima de alegria e um clima também muito real de inserção na igreja, na comunidade cristã. Um clima real também de participação viva com os vizinhos, com os que tinham necessidade, a organização da igreja, a pastoral. O trabalho deles era trabalho com a terra, com a agricultura, e como nada era desvinculado, tudo tinha uma circularidade de comunhão com Deus, com a igreja, com a comunidade, com os vizinhos, a produção, a terra. Havia uma harmonia no total da vida. Então, tudo isso nós fomos agraciados. Certamente tudo isso foi criando essa experiência tão bela de Deus.
É, eu percebo assim, a encíclica nessa sua história. Louvado seja, né. Você louvava tanto pela carreira, acho que a gente pode dizer assim, a missão, né, lá no Vaticano, lá em Roma, ao mesmo tempo que louvava pela terra, pela planta, pelo sol, pela lua. Sim, a encíclica do Papa Laudato Si, que se envia ao Francisco. Francisco, o Santo Francisco de Assis, que tinha esta harmonia de Deus como luz da água, da natureza, da flor, dos pássaros. Eu via também meu pai, com que carinho ele tratava a terra, como ele moldava esta terra, como preparava. Depois me impressionava como criança a generosidade do papai em semear, jogar a semente para que a terra pudesse produzir. Depois eu ficava encantado como menino também. E para mim o tempo era distante, um mês significava muito. Eu vendo meu pai semear, ele tinha que esperar 3 meses. Eu dizia que paciência o papai tem, que bonito. E ele como cuidava, ele semeava e depois deixava, como o próprio Evangelho nos fala, deixar que a planta cresça enquanto você dorme, Deus vai cuidando com a luz e com a água. Depois eu observava também como a semente plantada era também desafiada pelos matos, pelas ervas daninhas, e como meu pai tinha que também ficar cuidando para proteger a semente, também poder tirar as ervas daninhas no momento certo, nem antes e nem depois, para não estragar também a semente e a planta crescendo. Ou seja, Deus estava ali, então louvado seja. Sim, esta natureza cuidada já entra no coração e hoje podemos ligar a encíclica do Papa. Realmente o grande afeto que temos que ter o cuidado com a natureza. O ar, a água, a terra, as plantas, tudo tem que ter uma harmonia. As coisas não são mecânicas, as coisas são dinâmicas e generosas, e também as coisas têm uma harmonia. Por isso que a nossa pessoa não pode estar desligada do vento, do sol, da chuva, da terra, das plantas, do dormir e do descansar, da noite e do dia. Bom, do Rafael, nós trazemos aqui também a partilha de familiares, amigos, colegas do clero que querem fazer essa homenagem, dizer esse seja feliz, amigo, até breve. A gente chama o depoimento de um grande amigo que muitos outros colegas seus disseram: este é a referência de Dom Rafael. E o que foi importante em Roma é trabalhar na congregação para a nomeação de bispos. A pessoa de confiança, finalmente, do Papa, porque ele, como assessor, como oficial da congregação, recebia o nome daqueles candidatos, fazia uma síntese, depois apresentava para uma reunião geral, chamada Congregação Geral, e depois os 3 nomes mais votados eram apresentados ao Papa para a nomeação de bispo. Dom Rafael, seja muito feliz em Blumenau. Nós gostaríamos que você permanecesse aqui conosco, até no Paraná, mas Santa Catarina vai ganhar muito com você. Seja um bom bispo que evangeliza, um bispo que santifica, e um bispo bom pastor que sente o cheiro das ovelhas. Parabéns a você e que o Espírito Santo o ilumine. Dom Pedro contextualizou incrivelmente o que a gente sente com você, Dom Rafael. Sente o nosso cheiro, o cheiro das ovelhas, do pastoreio. Sim, eu tenho um grande carinho com Dom Pedro, porque fui seminarista ainda de Dom Manuel 2 anos, e depois também Dom Pedro foi todo o tempo meu arcebispo, enquanto eu era seminarista, estudava. Depois foi ele que me ordenou sacerdote, foi ele que me colocou nos primeiros trabalhos, no Santuário de Santa Teresinha, como vigário paroquial, e na formação do Seminário Menor São José, e em seguida me preparando e enviando para Roma para estudos. Então, Dom Pedro é um grande arcebispo, um pai, alguém que cuidou com carinho e também me endereçou.
Então, suas palavras eu acolho também quando ele pede e me envia para Blumenau. Se trata sempre da mesma Igreja de Deus, do estado vizinho, e isto me alegra muito dessa paternidade de Dom Pedro, que me envia também para que eu possa, então, evangelizar, também levar os corações sempre mais a conhecer Deus, a deixarem-se amar por Deus. Temos uma outra partilha aqui, Dom Rafael, de um amigo que diz que você é muito sereno, muito coerente e um homem que pratica muito a tolerância. Éramos o padre Francisco Fabres, você, padre Denando e eu. E você se despediu para Roma para se aprofundar em estudos de teologia. Aí você fez um trabalho maravilhoso, você fez uma carreira eclesial. Desculpa a palavra carreira, mas você se dedicou lá em Roma. Nós o respeitamos muito por este seu lado de competência, o seu lado diplomata, o seu lado conciliador, o seu lado conselheiro, mas acima de tudo o seu lado amigo. Então hoje é dia de homenagear o amigo, colega de seminário, colega no presbitério de Curitiba e agora o amigo. Aqui de São José dos Pinhais, da Catedral de Dom Ladislau, Dom Rafael, me emociona lembrar de algumas coisas. Eu tenho um segredo para te contar agora, nesta oportunidade. Me perdoem todos que nos assistem. Eu devo a você um pedido de desculpas, talvez até um pedido de perdão, por uma vez que no seminário, quando éramos formadores, você teve que exercitar a sua paciência perante as limitações do amigo Padre Aleixo, as limitações institucionais. Nós trabalhávamos na formação, um seminário numeroso, muitos seminaristas, você era professor, você era disciplinário, você era diretor espiritual, você era muito respeitado por todos, você não imagina quanta falta fez ao sair do seminário. Todos nós lamentávamos que você teve que sair para ir para Roma. Dom Rafael, são os caminhos de Deus. E hoje estou aqui para homenageá-lo. O Rafael de Campo Comprido, o Rafael da Vila Sandra, o Rafael aluninho das Irmãs da Lorenzi. Como você fala sempre com emoção, do tempo que fui coroinha do padre Paulo Varcos, em Nova Orleans. Muitas vezes eu tive inveja de você. E hoje estou aqui para homenageá-lo. E apenas como amigo, como ex-colega de presbitério, e como amigo, dizer que eu vou rezar e vou fazer aqui o povo da Catedral de São José dos Pinhais rezar muito por você nesta oportunidade tão especial, neste momento tão especial da sua vida de sacerdote e de bispo, agora quando assume a comunidade diocesana de Blumenau. E estou rezando e pedindo a Deus que os anjos de Deus voem rasantes, sempre, perenemente sobre Blumenau, para proteger o seu bispo, o seu pastor, Dom Rafael, e esta pequena porção do povo de Deus, que Deus tanto ama, confiada a você agora. Dom Rafael, parabéns do fundo do coração, em meu nome, em nome aqui do povo da Catedral de São José dos Pinhais. Seja feliz com o seu povo e no seu novo ministério. Ele falou tudo, né? Seja feliz. Sim, este aspecto. E a felicidade, ela se recompõe quando nós estamos dentro do projeto de Deus, e não se trata tanto de uma resposta pessoal, mas se trata de um amor de Deus e de uma graça de Deus, de uma espontaneidade de sentir-se amado por Deus e de poder responder e deixar-se amar por Deus. Então, esta felicidade compõe-se nisto. Por isso também, quando o Padre Aleixo se me emociona também quando ele fala, porque tivemos momentos importantes, desafiadores, momentos de trabalhos intensos, de formação, de formadores, também de pastoral. Então, quando ele me envia como amigo também, com as bênçãos de Deus, é algo providencial e profundo. E me alegra já de ver também que este povo de Blumenau, ele vai se colocando também como destinatário do amor de Deus, onde eu entro respeitosamente para dar continuidade a esta presença de Deus e para que lentamente eu também possa jogar mais luz sobre este amor de Deus, sobre este povo de Blumenau. Tá certo, a gente vai por um rápido intervalo. Você está acompanhando o diálogo especial hoje em homenagem a Dom Rafael Biernacki, que tem nova missão lá em Santa Catarina, na Diocese de Blumenau. Voltamos já.
estamos de volta com o diálogo extraordinário especial hoje em homenagem a Dom Rafael Biernatski, nomeado pelo Papa Francisco como novo bispo da Diocese de Blumenau. Essa homenagem, Dom Rafael, foi muito especial, como eu disse, para a gente, principalmente por perceber essa leveza, esses instrumentos singelos que você usa para evangelizar. Me conta desse lema. Como que ele surgiu? Como que você sentiu o sopro de Deus? Vou te enviar. Sim. Se trata do acontecimento da nomeação como bispo auxiliar de Curitiba pelo Papa Bento XVI. A nomeação ela aconteceu no dia 10 de janeiro de 2010, depois a publicação, justamente a publicação, e depois a ordenação em Curitiba, 15 de abril. No momento em que o Papa Bento me nomeou, aí vem a compreensão do chamado de Deus. E a busca, então, o que é a síntese deste ministério, deste chamado? E aí pude, então, numa experiência de Deus, numa reflexão, compreender. Enviou-me para evangelizar. Já tendo a história da minha vida, também o percurso também de Roma, o retorno agora e esta nomeação a Curitiba, a minha terra, onde depois de vários anos de estudos em Roma e de trabalhos, retornando à minha terra, senti um grande amor de Deus. E aí percebia que Deus me enviava agora numa missão especial como bispo. E o que significa ser bispo? Se não seguidor de Jesus, tendo Jesus como centro e como seu apóstolo evangelizador. E como bispo por excelência, este é o centro da vida de um bispo. O coração do Pai, de Deus, foi justamente enviar Jesus. E o que eu poderia fazer com este carinho de Deus comigo, nomeando-me bispo auxiliar, senão também tomar como centro da vida a pessoa de Jesus, o enviado do Pai, o amor do Pai, a luz do Pai, evangelizador. Jesus é o Evangelho, o evangelizador do reino. O reino de Deus significa a presença de Deus na vida, na comunidade, no coração das pessoas, na comunhão expressa pela vida da experiência de Deus nas pessoas. Então, escolher este tema, enviou-me para evangelizar, entrar dentro de todo este projeto de Deus e dispor, então, a Jesus como centro, agora na missão como bispo. Dom Rafael, fui às lágrimas ao ouvir o depoimento de um outro amigo, colega, uma pessoa que viu em você uma importante colaboração para o governo que ele precisa seguir. Desde que eu cheguei ao seminário aqui em Curitiba, eu estava no seminário menor, ele já no seminário maior. Foi visitar-nos, impressionou meu sorriso e a amabilidade. O tempo passou e eu fui morar com ele no mesmo seminário, maior. E eis o Dom Rafael sorridente, até nos momentos difíceis. O sorriso é a maneira dele aproximar-se das pessoas e tornar as pessoas próximas a ele. Eu não conhecia a mãe de Dom Rafael e do Padre André. Quando eu os conheci, ela já tinha falecido. Mas eu conheci, nós chamávamos Papai Panie, que Panie, na língua polonesa, é Senhor. E Papai Panie, às vezes ia ao seminário, às vezes nos convidava, eu recordo que estive 2 vezes na casa dele. E aí eu entendi como é que esses 2 descendentes de poloneses parecem irradiar sorrisos até para as moscas. Ou seja, é natural para eles, não é ensaio, não é gentileza. É algo que brota espontaneamente, como a água da fonte, ela corre. Também para eles, o sorriso da sua interioridade. Com estas características, aliás, é a característica da família. Parece que nasceram sorrindo. Eu estive no funeral do seu Inácio, pai de Dom Rafael, até lá no caixão, a fisionomia irradiava a serenidade de quem tinha vivido a vida sorrindo e com muita paz. Para nós será muito difícil a sua partida. Ninguém conhecia tanto essa diocese. Nasceu aqui, cresceu aqui, estimou a muitos aqui e por muitos foi estimado aqui.
será bem mais difícil. Mas leve a Blumenau, a diocese e a diocesanos, tudo aquilo que mostrou a nós aqui. E se o fizer, eu não tenho dúvidas, aquela diocese não demora muito, até a diocese poderá ser sorridente quando se falar de Deus. Fundamentou todo o discurso no sorriso, né, Dom Rafael? Sim, se trata de uma alegria, até fico emocionado, claro. São experiências profundas de vida e de comunhão. Bom, vai ser difícil a partir de agora, se já está muito emocionante para todos nós, né? Agora a gente começa a parte da família. Uma menina que a gente precisou parar várias vezes, mas a gente seguiu, a câmera seguiu e ela deixou a emoção fluir. Um dos momentos agora mais atuais, assim, que me marcou muito grande, foi que eu tive a possibilidade de ele celebrar o casamento. Então foi em janeiro agora e foi super emocionante e ele também ficou emocionado na cerimônia. Então assim, todo mundo que foi à cerimônia falou, foi a cerimônia mais linda que a gente já viu. Então, muito iluminado porque já é o nosso ambiente da família, já é essa coisa gostosa. Então nada foi mais além do que um momento em família, né? Muito gostoso, muito significativo. E é só essa alegria que eu acho que é a principal, a coisa mais marcante assim, que a gente tem do tio Rafa. É o tio Rafa, não tem como, né, não ser Dom Rafael. É o Dom Rafael, mas é o meu tio Rafael. Né? E é muito gostoso. Então os almoços de domingo são sempre mais alegres quando ele está lá, porque as piadas que ele conta como se estivesse contando um caos. Você só vê no final que é uma piada, você acha que ele está contando uma coisa séria e no fim é uma piada. Então o que marca muito é esse bom humor dele, essa questão que ele traz muito forte para a gente e dele animar qualquer lugar onde ele esteja. Dom Rafael, me parece que esse terreno familiar seu, isso contagia todos nós, é o que a gente quer ter, é o que a gente espera do futuro, né, das nossas crianças, esse terreno familiar tão espiritualizado. Isso foi parte fundamental da sua formação, esse resgate do que você viveu na família e do que você ainda vive? Sim, eu acho que toda a base para uma boa vivência com Deus, uma boa vivência com as pessoas, é a nossa experiência de família. É o ser acolhido, é o ser amado, é o relacionar-se, é a comunhão, é o poder rezar juntos, é o poder fazer as refeições juntos, é o poder resolver todos os desafios também juntos, conversar, é o silêncio para acolher com carinho também as pessoas, é o poder também exprimir-se. E, a partir do relacionamento humano, ela vem toda a formação da pessoa humana. É ali que nós encontramos a serenidade, é ali que nós encontramos o equilíbrio da personalidade. É ali que nós encontramos os limites, é ali que aprendemos também a sermos gentis com os outros. É ali que aprendemos a solidariedade, a partilhar. Por isso a família é o ponto básico do instrumento da pessoa humana para toda a sociedade, para a igreja, para Deus. Por isso que a vida ela tem uma integração total. Nós somos felizes em todos os lugares. Quando celebramos, quando estamos em família, quando viajamos, quando descansamos, é uma continuidade de vida, uma existência. Por isso que a família é o aspecto mais importante. Mas é a propósito, é a família que deve ser resgatada na sociedade. É a igreja, o Papa Francisco que faz agora 2 sínodos pela família. A família é o aspecto fundamental da pessoa humana. É a realização do pai, da mãe, é a realização dos pais com os filhos, com os outros. É o local, é o paraíso onde Deus nos coloca, nos chama à existência, onde nós temos que desabrochar, onde crescemos, onde temos a luz, o futuro, a esperança, todos os aspectos em família. E eu procuro cultivar muito esse aspecto também. Os empenhos também são muitos e, no entanto, não faltam ocasiões. Qualquer tempinho que eu posso, estou cultivando a família de modo espontâneo, sem marcar, é espontâneo.
Dom Rafael, depois que eu entrevistei essa mulher que vai entrar agora para falar do senhor, eu pensei, acho que vou ter que conversar com um dos diretores aqui do Divina Receita para fazer um convite a Dom Rafael Biernaz. Ele, quando criança, ele foi sempre mais achegado à mãe. Tinha uma afinidade muito grande os dois. O André ajudava mais, o padre André ajudava mais o pai na lavoura. Eu, como mais pequena, ia atrás na roça. E o Rafael sempre grudadinho com a mãe. Então, lógico que foi aprendendo, fazia as coisas. Teve um episódio, inclusive, de um queimado no braço, que foi fazendo comida enquanto a gente ia na missa, fritando uma carne. Quando ele foi para o seminário, um pouco antes, quando a mãe faleceu, até ele ir para o seminário, ele me ensinou a cozinhar. Foi ele que foi me passando algumas das coisas, como fazer um arroz, como temperar um feijão, como pôr, porque eu estava com 9 anos. Naquela época a gente não tinha a mesma instrução que as crianças hoje têm. A gente era mais bobinho, mais devagar. E o Rafael sempre ensinava assim, com carinho para a gente. Quando foi para o seminário, tudo que ele aprendia diferente, ele chegava, Regina, aprendi mais um negócio. Até me emociona assim, o carinho que ele tem pela gente. Então ele sempre dedica assim, muito carinho, ele procura sempre deixar a gente bem, estar bem, ele se preocupa com a gente. Então isso é muito humano, é muito bom pra gente, é muito... Sempre que ele vinha para Curitiba, ele ajudava o pai na lavoura. Ele chegava e já ia lá, pegava enxada, pai, o que o pai está fazendo hoje? Pegava o tratorzinho, ia arrar para o pai com tobata, preparar a terra, carpir, aguar as plantas, sempre assim muito. Às vezes as pessoas chegavam, seu Inácio, não é seu Inácio, é Dom Rafael. Nossa, mas Rafael trabalha na roça tal? Sim. Ele disse, aqui eu sou de casa, eu estou na casa do meu pai, eu não estou... Acho que para ele não era um trabalho. Não, eu não vejo nele, em nada eu não vejo nele como trabalho. É como doação, é difícil falar assim. Parece que as coisas fluem de dentro dele para fora. Essa devoção à Nossa Senhora, que pode ser que ele tenha pego isso da mamãe, da família. Meus avós sempre rezaram muito, os avós paternos, onde a gente tinha mais ligação, materno também, no caso era a vovó. Mas a gente era mais ligado com a família do meu pai. E o avô e a avó sempre assim, rezavam muito, passavam para a gente isso. E dali foi vindo, a minha mãe também vivenciava, a gente morava mais perto dos avós paternos. Então veio vindo de família, de berço, a gente fala assim, eu acho essa devoção, né? E posso dizer que por causa dele também sou muito devota de Nossa Senhora, porque eu vejo nele assim como que diz, um aconchego, né? Devoto de Nossa Senhora. Vem da mãe, Dom Rafael. Da capelinha. Sim, depois eu vou elaborando tudo isto teologicamente, experiencialmente. Vem espontâneo da experiência da vida, da presença da mãe. A mãe carinhosa, a mãe que cuida realmente com perfeição de tudo. E depois isso automaticamente é enviado depois a Nossa Senhora. Porque Deus, quando desejou se revelar, e o verbo, a palavra de Deus foi se encarnar, Deus escolheu uma mulher, Maria Santíssima. Preparou esta mulher. Isto é muito profundo. É grandioso o que Deus fez. Então, poder vivenciar isto é muito grande. Compreender este amor de Deus para com todos nós. Depois, consegui também encontrar o movimento de Schoenstatt, compreender num padre como formador lá na Alemanha, Padre José Kentenich, e também por isso trouxe também a Curitiba, este local especial também de Schoenstatt em Campo Comprido, onde fui aprendendo esta devoção a Maria. Ela que cuida, ela que forma, ela que nos leva para Deus. Sua irmã, Regina, esse é o que você diz, pode ser esse carinho de Deus, talvez está na Regina, no André. Sim, existe uma harmonia
Existe uma harmonia e uma complementariedade. Se trata do pai que soube bem quando mamãe faleceu a dar a paternidade e a maternidade para nós. Ele era um homem realizado, nossa família era feliz e é feliz sempre. Depois o meu irmão, o André, era seminarista quando eu era pequeno. A nossa vocação ela é independente, ela é autônoma, mas sempre ajudou. O André também caminhando sempre à frente no seminário. E em casa, a minha irmã, Maria Regina. Claro, quando eu decidi ser padre, quando eu tinha 8 anos, mamãe faleceu quando eu tinha 11 anos, mamãe sabia disso também, e depois que a mamãe faleceu, eu ainda ajudei a cuidar de casa ainda por mais meio ano, antes de entrar no seminário. Cozinhando, claro, e depois participando da escola, cuidando da casa. Foram tempos bonitos e maravilhosos. Você está acompanhando o diálogo especial hoje em homenagem a Dom Rafael Biernacki. Voltamos já. Estamos de volta com o diálogo especial hoje em homenagem a Dom Rafael Biernacki, que tem nova missão lá em Santa Catarina. É o novo bispo da Diocese de Blumenau. Dom Rafael, qual o caminho a partir de agora? O caminho é, a partir da notícia, da publicação e dessa revelação do projeto de Deus, já começa uma sintonia profunda de uma aliança, de uma comunhão. Então, a partir da nomeação do Papa Francisco, isto é uma decisão do Papa, uma necessidade da Igreja e um projeto de Deus. E no momento em que há esta comunicação, se desperta no coração um aflorar de tanta energia, de tanta comunhão, de tanta bênção e de um profundo amor de Deus para com o povo de lá e que me quer inserir neste projeto. Então, a partir dali, uma grande serenidade, uma grande paz. A partir da notícia, da comunicação e depois da tomada de posse, que acontecerá no fim do mês de agosto, já esta sintonia plena, esta comunhão, este amor, esta bênção, esta oração, esta integração, essa solidariedade. Eu chamo então outro testemunho do seu irmão, eu posso falar assim, que ele tem muito para partilhar com a gente desde a infância e principalmente do que aprendeu com você, Dom Rafael. A mãe marcou a nossa vida. Eu acredito que a mãe tinha alguns elementos, porque ela era uma missionária, a tentativa era, ao redor da minha casa, era atender bem as pessoas, isso vem de mamãe e papai. Ela tentava acolher da melhor maneira possível, então era casa de polaco. Então quando chegava a gente já começava lá a bateção de panela, enfim, dos bules, para fazer um café. E tinha sempre um cookie, tinha sempre alguma coisa de especial, então a visita nunca saía sem nada. Mas não era só isso, é que na minha casa o papai foi um tipo de farmacêutico prático, onde aplicava as injeções, etc. Então vinha muita gente. E com isso, a mamãe sempre ajudava para que alguém pudesse, se ela soubesse de alguém que não foi batizado, ou então que não tinha catequese, ela corria atrás. Inclusive meus vizinhos da família Suzuki, ela conseguiu, portanto, batizar, e hoje são muito amigos de minha irmã. Mas ela tinha essa preocupação, por isso que mamãe foi uma grande evangelizadora, uma grande missionária. E acho que é assim que a gente aprendeu a ser gente, e hoje o Espírito Dom Rafael, acredito que ele tem esse cunho, e quando ele fala lá da profundidade, que é muito parecido com a mamãe. Primeiro, eu sou grato profundamente pela dinâmica que ele me ajudou para poder progredir nesta parte, especialmente de atender bem as pessoas. Essa qualidade que é algo que não é só inerente a ele, não é só porque ele tem esse jeito, mas é porque eu sei que ele acredita no ser humano.
E isto foi básico para mim, porque eu era mais explosivo, e era brasa quente, dificuldades imensas de lidar com o conflito. E ele é sempre aquele jeito de grande ação doce, mas de grande diálogo. E aí então, aos poucos, ele foi me dizendo: André, você precisa ir para a luz. Nunca esconda, mesmo que a verdade seja difícil, mas procure incentivar as pessoas para que elas busquem não fugir do problema, do conflito, mas enfrentá-lo com dinâmica, com personalidade. Eu acredito que devo esta a ele, mas o que eu desejo ao Dom Rafael é que ele continue nessa procura de Jesus, classificar esse chamado dele, quanto mais, isso tornar-se o próprio Cristo. E aí ele vai de fato fazer a diferença. E onde ele estiver, faz a diferença. Mas eu sou muito grato a ele, porque a minha vocação com certeza evoluiu. E o pouco que eu evoluí foi devido ao jeito, à maneira, à escuta constante que ele fazia para mim, as confidências. Ele foi uma pessoa que me ouvia constantemente e ali eu botava para fora tudo o que tinha. Mas ele tinha uma capacidade de captar isso, devolver, fazer humus destas dificuldades todas e fazer a gente enxergar que vale a pena acreditar no ser humano, porque Deus encarnou-se e Deus, assim como Deus acredita no ser humano, Ele também acredita, e por isso que Ele é grande e tem, com certeza, um ministério muito importante lá em Blumenau. Gratidão de um irmão também padre e mais velho. Sim, mas eu aprendo muito com ele, né? E também esta capacidade que o Padre André tem, da sua experiência e da sua capacidade imensa de conduzir as pessoas por vários anos no seminário, atendendo os seminaristas com uma responsabilidade imensa, com um carinho de preparar as pessoas para serem sacerdotes, integrando a família nesse sentido. E claro, nós temos um privilégio muito grande de poder dialogar com o André. É ali que podemos elaborar todas as coisas. Nós precisamos de confidentes, precisamos de local onde elaborar os desafios, e com o André isso é possível. Por isso eu sou muito grato a ele. Falei, Dom Rafael, que não estava fácil para a gente, para toda a produção, para todo o setor de jornalismo, toda a TV, porque eu fui contando durante essas últimas semanas o que eu estava passando, colhendo esses depoimentos, indo conhecer a sua vida. A gente começa a encerrar o diálogo e eu, vendo a sua história, percebendo o que era de fato importante na sua vida, o valor real e verdadeiro que você deu para a família, que é o que nos falta tanto hoje em dia. E eu acho que para a gente o que sobra aqui é o valor de um amigo, né? E você foi um grande amigo, não só para esta obra, Dom Rafael. Em nome do Padre Reginaldo Manzotti, em nome da obra Evangelizar, em nome da TV Evangelizar, muito, muito, muito obrigada. Sim, eu que sou muito grato também. Justamente o meu lema, enviou-me para evangelizar. A rede Evangelizar está dentro deste serviço. E como é bonito ampliar. Se trata sempre de Deus, se trata-se da experiência de Deus. Veja, quando o Papa Francisco é o homem de Deus e o meio de comunicação amplifica, que bênção, que graça. Aqui em Curitiba também, na Arquidiocese de Curitiba, mas no Brasil também temos esta rede Evangelizar, é um grande dom, um grande presente. Eu pude também justamente servir-me deste grande instrumento que realiza-se com competência, por isso eu sou muito grato à TV Evangelizar, ao Padre Reginaldo, mas também a toda a equipe, toda a organização, por esta competência. Se trata de um instrumento importante. E quando ele é colocado a serviço de Deus, a serviço do Evangelho, a serviço de Jesus, e tendo como destinatárias as pessoas que são destinatárias do amor de Deus, aí vai se criando esta comunhão e esta evangelização. Eu queria agradecer muito, então, a Rede Evangelizar, também a você, Valéria, a toda a equipe que me ajudou. Curitiba foi para mim um gesto de amor de Deus muito profundo. Depois de 22 anos em Roma, Deus me enviou como bispo auxiliar, retornando à minha terra, à minha família, ao meu local. Eu amei muito Curitiba e amo.
não esperava e não sabia na providência de Deus, que Deus também me pedia, depois do falecimento de Dom Moacir como arcebispo, ainda 9 meses aqui também como administrador. E foi uma ocasião maravilhosa de experimentar o carinho e a bondade deste povo, mas deste povo que eu pude visitar com as crismas, com as diversas reuniões, os sacerdotes e todos. Então levo uma grande experiência para a minha vida do amor de Deus, seja em Roma, seja aqui em Curitiba. E agora eu vou para Blumenau, eu vou feliz. Eu tive que fazer rapidamente uma transformação aqui dentro. A gente fica enamorado com Curitiba, a gente fica enamorado com a cidade, a gente fica enamorado com as pessoas, com o reino de Deus, e entende que aqui é o paraíso. E agora Deus me pede que eu faça uma mudança. E rapidamente isto acontece, porque há uma integração da vida. É o mesmo processo, é o mesmo amor de Deus. E por isso, já com muito respeito, agora estou chegando em Blumenau, amando cada povo, abençoando. E deixando a minha gratidão e a minha bênção também aqui para a Arquidiocese de Curitiba. Dom Rafael, eu preparei, eu pensei muito num discurso, num belo discurso, mas eu voltei a lembrar um outro que eu gosto muito e até coloco assim, eu escuto e volto a escutar, escuto mais uma vez e outra. Eu acho que muita gente faz isso, eu não sei se eu vou lembrar exatamente a sequência, mas foi de um homem, um grande homem que veio para o nosso país há mais ou menos 2 anos atrás e quando ele pisou o pé aqui, ele disse assim, eu queria bater em cada porta, tomar um copo de água fresca, beber um cafezinho, falar com amigos de casa, ouvir o coração dos pais, dos filhos, dos avós. Eu acho que a gente entende exatamente isso em você, como um dos apóstolos também, né? Um dos sucessores de Pedro. Essa simplicidade que é, na verdade, uma sofisticação, é um luxo, né, Dom Rafael? Então, até breve, até mais, e sempre que quiser vir tomar um cafezinho, por favor, bata nessa porta que a gente vai precisar também, que você ouça o nosso coração. Muito obrigado. Que alegria. Como é bela a vida. Vale a pena viver. Como é bonito se deixar amar por Deus e viver de modo pleno a vida. Muito obrigado. Nós encerramos o diálogo especial de hoje com Dom Rafael Biernacki. Até breve. Nosso Senhor, te adoramos, ó pão da vida, te adoramos, Emmanuel, te adoramos, Cordeiro Santo, te adoramos, nosso Senhor, te adoramos. Cantaremos sempre, aleluia.